Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 3. Ande com Deus em oração. O que significa ser amigo? Valéria e eu somos melhores amigas desde os 7 anos de idade. Além de ter crescido nos divertindo juntas, depois de adulta, nós moramos juntas, viajamos juntas, fizemos missões juntas, clamamos abrindo o coração juntas e muito mais. Com tudo isso, passamos-nos a conhecer muito bem. Quando Valéria olhava para mim, com frequência, conseguia adivinhar o que ela estava pensando. E o mesmo acontece quando eu olho para ela. Agora, a distância nos separa, mas nossa amizade permanece forte. Nós conversamos com frequência, às vezes diariamente. E é claro que não precisamos fazer nenhum tipo de apresentação. Reconhecemos instantaneamente a voz uma da outra. E desde o começo, falamos aquilo que está no coração, continuando onde paramos a última conversa. Quando encontramos dificuldades, dividimos a dor uma da outra. E quando nos alegramos, compartilhamos a alegria. Somos amigas que já passaram por muitos altos e baixos ao longo dos anos. E não tenho preocupação de que Valéria descartará nossa amizade se eu disser ou fizer alguma coisa errada. É assim que nosso relacionamento com Deus deveria ser. Ele deseja habitar em nós por meio de intermédio do seu Espírito. Quer fazer parte da nossa vida diária. Se conhecermos de verdade, não será necessário fazer nenhuma apresentação quando orarmos. Ele conhece nossa voz instantaneamente e nós conhecemos a dele. E começamos a abrir o nosso coração a ele logo de início, retomando onde paremos da última vez. Se estamos chateados, dividimos isso com Deus. Se discordamos dele em algum ponto, conversamos sobre isso. Se estamos tristes, podemos chorar em seu ombro. Não há nenhum risco de Deus ir embora e nos abandonar. Assim como melhores amigos, podemos ser tão próximos de Deus que entendemos o que ele quer dizer ao longo do dia, apenas com o olhar. Salmo 32, 8 diz: Eu o instruirei e os ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Quando estivermos em uma loja, quem sabe poderemos comprar algo que não deveríamos adquirir. Não estaremos de joelho em oração no momento, mas como passamos tempo diário em sua palavra, veremos imediatamente o seu olhar de desaprovação. Não compre isso. Você não está precisando. Ou ao ver algum enfrentando necessidade, seus olhos nos dirão: sim, ela precisa de uma palavra de ânimo. Vá conversar com ela. Deus não é um gênio no céu a quem entregamos uma lista de compras celestiais ou para quem ligamos só em momentos de emergência. Ele deve ser nosso amigo, que anda ao nosso lado e conversa conosco dia após dia. E não importa onde estejamos ou o que estivermos fazendo, nosso coração deve se voltar para ele todo instante. O livro Caminho a Cristo, lemos: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessariamente para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos leva até a Ele. Não só podemos comunicar com Deus como fazemos com um amigo, mas também quanto mais conversarmos com ele, mais ele começa a partilhar o seu próprio coração conosco. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graça e louvores a ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus ministérios. Frequentemente, advertir-nos-á um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós quando ele achegar para comungar conosco, como fazia com Enoque. Quando essa for, em verdade, a experiência do cristão, ver-se-lhe-ão na vida simplicidade, mansidão, brandura, humildade de coração, que mostrarão a todos os que com ele mantêm contato
e que esteve com Jesus e dele aprendeu. Necessitamos mais dessa simplicidade fresca em nossa caminhada com Deus. Quando lutemos ou passamos por dificuldades, em vez de consultar nossos melhores amigos humanos, devemos primeiro sair correndo até Deus com nossos fardos. Ele é verdadeiramente o melhor amigo que poderíamos ter. O que significa ser amigo de Deus? Uma coisa é dizer que Deus é nosso amigo. Outra coisa bem diferente é ele dizer que somos amigo dele. Se somos seus amigos, isso quer dizer que ele sabe que nós o amamos e que pode nos confiar o que vai em seu coração. Era assim com Abraão. Abraão não tinha apenas relacionamento particular silencioso com Deus. Era conhecido em toda a sua região por ser amigo de Deus. A Bíblia registra que esse foi o legado da vida do patriarca. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi creditado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23. Para mim, esse título supera qualquer outra designação ministerial. Deus e Abraão era tão íntimo que o Senhor permitia que esse argumentasse acerca dos seus planos divinos. Reflita o diálogo registrado em Gênesis 18:20-33, acerca da destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Você já se perguntou o que teria acontecido se Abraão tivesse continuado a pressionar Deus como fez? Será que o Senhor teria poupado a cidade para apenas uma ou duas pessoas justas? Talvez a porta da graça de Sodoma e Gomorra houvesse permanecido aberta um pouco mais por causa de sua insistência de Abraão, o amigo de Deus. Abraão não foi o único a desenvolver um relacionamento tão íntimo com o Senhor a ponto de poder argumentar com ele. Moisés andava e conversava com Deus todos os dias. Êxodo 33:11. Ele relata: o Senhor falava com Moisés face a face, com quem falava com um amigo. Certo dia, enquanto estavam conversando, Deus ficou muito irado porque lá no vale os filhos de Israel haviam feito para si um bezerro de ouro e o estavam adorando. Depois de tudo o que o Senhor fizera por eles, após todas as vezes que o livraram, depois de abrir as águas diante deles e alimentá-los milagrosamente com maná, eles ainda duvidavam de que Deus seria capaz de conduzi-lo até a terra prometida. Ainda se voltaram para outros deuses. Ao construir o bezerro de ouro, os israelitas anularam a sua aliança com Deus. Por causa do pecado, perderam o direito ao favor divino. O Senhor disse a Moisés: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo, e de ti farei uma grande nação. Êxodo 32:10. Moisés discordou e começou a suplicar com Deus: Deus, isso não parece o Senhor falando. O Senhor vai exterminar o seu povo depois de tudo que fez para trazê-lo até aqui? Os seus inimigos dirão: esse Deus tirou o povo do Egito, mas em vez de abençoá-lo poderosamente, o destruiu. Deus, isso fará os seus inimigos não compreenderem quem o Senhor é. Esse não pode ser o melhor plano. Por favor, não faça isso. O mais surpreendente é que Moisés concluiu sua objeção ao plano Todo-Poderoso pedindo que ele se arrependesse. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. E como Deus reagiu a esse pedido audacioso de um amigo, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Reflita no que está escrito acerca dessa história no livro Patriarcas e Profetas. Se Deus se preocupara a destruir Israel, quem poderia plantear em seu favor? Quantos não teriam deixado os pecados entregue à sua sorte? Quantos não teriam alegremente trocado 1 quilhão de labutas, encargos e sacrifícios, pagos com ingratidão e maledicência, por uma posição de comunidade e honra, quando era o próprio Deus que oferecia o livramento? Moisés, porém, entrevia bases para esperança onde apenas aparecia desânimo e ira. As palavras de Deus: deixa-me, compreendeu ele, não proibirem, mas sim alertarem a intercessão, implicando que coisa alguma, a não ser as orações de Moisés, poderia salvar Israel, mas que, sendo assim rogado, Deus pouparia o seu povo. Essa história é um exemplo não de Deus ficar irado e Moisés ter ousadia ou suficiente para dissuadir a raiva divina e fazer o Senhor mudar de ideia, mas Deus
convidando Moisés para interceder por Israel a fim de que ele pudesse agir. A justiça demandava a destruição dos israelitas. Somente as preces de um intercessor seria capaz de abrir caminho para a misericórdia divina poupá-los. Deus sabia que podia confiar essa tarefa a Moisés, assim como o amigo disse o que estava prestes a fazer. E Moisés, por ser amigo de Deus, que conhecia quem o Senhor era, atendeu ao convite. Deus deseja ter esse tipo de relacionamento com cada um de nós hoje. Ele estava em busca de intercessores como Abraão e Moisés, que se colocaram em favor de seu povo, para que ele não precisasse destruir a terra. Deus procura pessoas que desejam conhecê-lo com tamanha intimidade que possa chamá-los de amigos e confiar seu coração a elas, convidando-as para orar por coisas que elas desejam realizar. Estamos dispostos a ser amigos de Deus assim? A maioria de nossas orações hoje em dia, em vez de fazer súplicas pelo livramento do povo de Deus e pela salvação das nações perdidas, é bastante limitadas e egocêntrica. Boa parte de nossas preces se parece mais com blá 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 espiritual. É assim que o autor Eric Leide descreveu a oração tipo blá blá blá. O blá 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 de aspectos espirituais tende a ser egocêntricos em conteúdos implorando por confortos e proteções, prazos que precisam ser cumpridos, mãos de cirurgiões a serem guiadas, provas a se passar e alimentos a serem abençoados. Nós sempre estamos no centro. Embora não há nada de errado em orar acerca das próprias necessidades pessoais, a oração histórica da vida real é bem diferente. É baseada na noção de se esquecer do eu. A oração legítima, inspirada pelo céu, do tipo que move montanhas e alcançada tempestades, não é algo que a igreja moderna esteja acostumada a fazer. É claro que Deus se importa com os detalhes de nossa vida. O Senhor deseja que conversamos com Ele sobre essas coisas, assim como falamos com o nosso melhor amigo. Mas não quer que paremos por aí. Milhares fora de nossas portas ainda tiveram o privilégio de conhecer Cristo como nós. Milhões ao redor do mundo estão famintos pelo dom da salvação. Enquanto debatemos doutrinas ou fazemos reuniões de comunicação para discutir como ajudar nossas igrejas a crescer, cristãos em países como Irã, Coreia do Sul, do Norte, sofrem martírio por sua fé. Sabemos disso? Oramos por essas coisas? Será que nós importamos? Quando mantemos o foco em oração em nós mesmos, fica claro que não entendemos de verdade o coração de Deus. Não vemos suas lágrimas de tristeza pelos sofredores e perdidos. Quando compreendemos seu amor por aqueles que estão em trevas, nós passamos a ser parceiro dele no serviço. Choramos quando ele chora e oremos pelas preocupações dele, não só pelas nossas. Nós tornamos amigos dele de verdade. E é então que começamos a tocar o início da fronteira infinita de possibilidades na vida de fé. É nessa posição de amigos de Deus que começamos a aprender a fazer as orações históricas que mudam o mundo, assim como homens e mulheres do passado faziam com tanta frequência. Como orar pela inspiração do Espírito Santo? Ao ler as histórias incríveis de oração respondidas ao longo da Bíblia, as que mais chamam a atenção são as que relatam vitórias impossíveis em territórios tomados, pessoas libertas das trevas e escravidão, e o povo de Deus seguindo adiante com força e poder. Esse era o principal desejo de Deus nos tempos bíblicos e continua a ser sua vontade hoje. Logo, uma das chaves mais importantes para receber respostas à oração como homens e mulheres do passado é aprender a orar de acordo com o desejo de Deus. Encontramos a relação dos desejos do Senhor, principalmente em sua palavra. É por intermédio de sua palavra que ele se revela a nós, fala a nós e nos dá os fundamentos de nossas orações. Somente se estivermos enraizados em sua palavra, estaremos seguros e o Espírito Santo poderá nos ensinar de verdade como orar. A inspiração nos diz: se nos aproximarmos de Deus,
Ele vai se aproximar de nós e sua glória irá à nossa frente. Ele guiará nossas petições, ensinando-nos a pedir exatamente aquilo que já comprometeu a derramar sobre nós. Com muita frequência, oramos em tom egoísta por coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Em vez de pedir ao Espírito Santo aquilo que gostaria que rogássemos, oramos segundo a nossa carne. Tiago 4:3 diz: Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Graças a Deus, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8:26-27. Quando oramos com o nosso coração sincero, mesmo se nosso pedido estiver errado, Deus transformará nossas orações egoístas para o nosso bem e para a sua glória. E a longo prazo, essa será, na verdade, nossa vontade. Mais do que apenas transformar nossas orações entre a terra e o céu, Ele deseja nos transformar e nos ensinar a orar. Queremos que os desejos deles se transformem nos nossos e nossos desejos se tornam os dele. E isso é possível. Se o instrumento humano consistir, Deus poderá e fará identificar sua vontade com todos os pensamentos e alvos, e de tal modo moldará nosso coração e mente em conformidade com a palavra, que quando obedecermos à sua vontade, estaremos simplesmente exercendo os impulsos de nossa mente. Todos os que assim forem não possuirão uma disposição profana, egoísta, pronta a executar sua própria vontade, mas terão um determinado fervoroso e fiel zelo pela glória de Deus. Essa é a beleza de aprender a orar pela inspiração do Espírito Santo. Por causa do sangue de Cristo, cujas preces justas cobrem as nossas, temos a confiança de que nossas orações chegaram à sala do trono dos céus, pois ele nos diz: e tudo quanto pedisses em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 4:13-14. Conhecimento pessoal de Deus. Muitos cristãos hoje só conhecem o Deus de seus pais, ou Deus de sua igreja. Assim apenas se deixam levar pela correnteza, seguindo o exemplo de quem está ao seu redor, mas sem nunca conhecer Deus de verdade como amigo pessoal. Sim, cremos que Deus é o Deus da igreja, que deve ser Deus de nossa família também. Antes de mais nada, Ele precisa ser nosso Deus. Querido amigo, você conhece pessoalmente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ele é o seu Deus hoje? Você confia que o sangue dele levará os seus pecados, ou tem a esperança de ser salvo pela fé de outra pessoa? Não nos salvamos porque nossos pais andaram com Deus. Não seremos salvos porque nosso nome está escrito no rol de membros da igreja, e nem porque exercemos posição de liderança no ministério. Nenhuma dessas coisas vai nos ajudar se não escolhermos individualmente entregar o nosso coração a Deus. Devemos orar: Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua prioridade. Conserva puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco, tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir para a minha alma. Essa oração de entrega não cessa depois de nos entregarmos uma vez. Ela deve continuar a ser feita dia após dia. Não é só princípio de vida cristã que essa entrega do próprio eu deve ser feita. Deve ser renovada a cada passo dado à direção do céu. Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo almejar do coração após Deus. Uma contínua fervorosa, contrita confissão de pecado, humilhação da alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante
constante negação do próprio eu e confiança em Cristo. Deixemos de lado nossa agenda tão concentrada de nós mesmos e busquemos o Senhor em primeiro lugar hoje, para que a vontade dele se cumpra e o seu nome seja glorificado em nossa vida. Ousemos andar, viver e orar de maneira diferente, porque Ele verdadeiramente é nosso Salvador e amigo pessoal. Entreguemos a Ele nosso coração. Então, como os homens e as mulheres do passado, poderemos seguir adiante, fazendo pedidos audaciosos à medida que ousemos pedir mais. Não estamos falando com qualquer um, mas com o Rei que também é nosso Pai e nosso melhor amigo.